Tudo certo com vocês? Bora dar continuidade naquele mapeamento que eu venho fazendo todos os domingos e também durante a semana e vamos entender aí quais são as possíveis movimentações para a próxima semana aqui no ativo do Nasdaq. Dessa forma, eu consigo trabalhar um movimento a favor da expectativa macro e também das manipulações. Ah, e outra coisa, fiquem de olho nesses mapeamentos que eu venho compartilhando durante a semana, porque essa semana irei trazer vídeos de execuções e operações que rolaram através dessa expectativa macro, assim como eu venho fazendo todas as semanas, mas começarei a postar mais sobre execuções e não apenas narrativa. Beleza, pessoal? Então, olha só, para iniciar aqui nossa análise, a gente já sabe que o mercado ele estava trabalhando dentro daquela região que a gente já tinha marcado, então era uma região aqui do 6 meses, do mensal e também do anual. Aqui a gente já pode marcar a quebra desse topo. Então, até o momento eu sei que o mercado ele está se movimentando nessa expectativa de continuidade desse movimento altista. Então, após identificar ali a minha região, posso cair para o gráfico mensal, certo? Aqui no gráfico mensal, a gente já tinha feito um mapeamento onde a gente tinha esse boss do mensal. Então, a gente tem aqui nosso mensal boss, certo? E aqui a gente tem nossa captura de liquidez. A partir do momento que a gente identificou nossa estrutura de alta, identificamos a nossa região aqui de demanda, a gente sabe que o mercado, ele nesse ponto virou o gráfico do semanal, então a gente tem o choque do semanal, eu boto como um W, beleza? Então aqui a gente tem o nosso choque do semanal. Até o momento, pessoal, eu entendo que o semanal virou para fazer o pullback do gráfico mensal, ou seja, ele pode querer vir buscar essa região de order flow aqui embaixo, pessoal. Ele pode querer vir buscar esse ponto aqui embaixo de order flow, fechando essa ineficiência que a gente tem exatamente nesse ponto, alimentado por essa liquidez. Mas para o atual momento, pessoal, eu não acredito nisso, não acredito que ele venha nesse ponto, porque como eu expliquei nos últimos vídeos, a gente tem aqui uma região dos 6 meses, a gente também tem uma região aqui do anual, que o mercado fechou. Olha só a baita reação que o preço deu nesse ponto. Então eu acredito que a partir dessa região que o mercado se encontra, ele tem fortes chances de dar expectativa no movimento altista, ou seja, dele dar continuidade ao movimento de alta. A partir do momento que eu entendo que tem grande chance de acontecer essa movimentação, o que eu quero saber, pessoal? Eu quero saber o ponto onde tem grandes chances de eu errar esse movimento. Como assim? Vamos supor, se a vontade do mercado seja buscar regiões mais abaixo, qual é o ponto dentro dessa onda de baixa que pode atrapalhar o meu viés de expectativa de compra? É isso que eu quero saber, porque eu consigo surfar a minha expectativa de movimento até a região e quando chegar na região, eu fico de olho se realmente vai seguir a minha expectativa ou o mercado ele vai continuar de queda, certo? Porque uma coisa é o que eu quero, outra coisa é o que o mercado está me apresentando, certo? E como eu já tinha explicado para vocês a região, por enquanto, pessoal, o mercado ele está concordando com a minha expectativa da continuidade do movimento altista. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou marcar exatamente esse ponto aqui, pessoal, na oferta. Então, ó, aqui seria a nossa região de obstáculo, tá? Região de obstáculo. Por quê? Porque uma vez que eu entendo que o mercado ele possivelmente concluiu o ciclo do range de alta, agora a expectativa é que esse topo aqui ele seja uma SMT, um obstáculo, né? Então, quando eu tenho a expectativa que o preço seja uma SMT, nessa região tende a entrar muita pressão de oferta. Então, se eu tiver errado no movimento, a minha expectativa é que o mercado ele pelo menos ele busque essa região para dar continuidade no movimento vendedor. Mas como eu estou acreditando na alta, essa região tende a ser um obstáculo, porque a partir do movimento que o mercado ele captura a liquidez interna, estabelece uma zona do time maior, a nossa expectativa agora é que ele tire a liquidez externa, renovando ali o topo da estrutura, certo? Então, quando eu tenho essa expectativa, pessoal, eu marco essa região para ficar de olho, caso a minha expectativa não seja atendida, e agora eu vou trabalhar ali com o fluxo dessa movimentação. Que maneira? Olha só, eu posso ver todo o mapeamento aqui no gráfico mensal.
a gente pode cair para o gráfico semanal. Então, exatamente aqui nesse ponto, vocês conseguem ver que o mercado ele realmente fez o choque do semanal. Por quê? Porque ele retirou essa liquidez, esse ponto, quebrou o topo e realizou o choque do movimento. Então, quando o mercado ele realiza o choque, vocês conseguem ver que exatamente nesse ponto, pessoal, a gente tinha um ótimo ponto de liquidez e também uma região de order flow aqui do semanal. Então, olha quantas regiões a gente tem nesse ponto, pessoal. Tem região do semanal, do mensal, dos 6 meses e do anual, confluenciando com um fundo duplo e confluenciando também com essa pequena ineficiência aqui que o mercado tinha para buscar, certo? E visto que lá no gráfico anual o mercado ele está eficiente, eu estou com a expectativa do mercado continuar de alta, como você já sabe. Então, após fechar essa ineficiência, olha a reação que deu na semana passada, né? E aonde que confirmaria mais o movimento para mim? É o seguinte, pessoal, olha só. Se vocês têm aqui um movimento trabalhando com um boss no gráfico mensal e o semanal acabou de virar para queda, não tem como vocês alinharem o fluxo com a estrutura. Ou seja, não tem como vocês trabalharem ali com o semanal alinhado com o mensal. Não tem como. Por quê? Porque o semanal ele virou exatamente aqui. Então o topo dele está onde? Está aqui em cima. Então como que você vai alinhar uma movimentação de fluxo com estrutura se o topo é a máxima do movimento? Não tem como, certo? Então você é obrigado a trabalhar com o terceiro time, o fluxo do fluxo. Então, se o meu mensal é minha estrutura, o fluxo é o semanal. Quem que é o fluxo do fluxo? Quem que é o fluxo do semanal? O diário. Então eu entendo que quando eu tiver o alinhamento de dois times contra um time, ou seja, dois fractais para um lado e um contra, é onde eu vou ter uma confirmação maior do meu movimento de alta. E aonde que isso acontece? Exatamente nesse ponto aqui, pessoal. Vocês conseguem ver que a gente tem uma possível estrutura do time frame menor. Por quê? Porque a partir do momento que o mercado ele perdeu esse fundo, eu consigo ver aqui pelo time frame maior do semanal que possivelmente isso aqui é uma estrutura do diário. Então eu sei que quando o mercado passar deste topo, eu consigo ter uma noção maior, né, que o mercado ele realmente vem para romper topo. Por quê? Porque agora eu vou ter mensal de alta, certo? Semanal de baixa e agora eu vou ter o fluxo do semanal, que é o diário, alinhado com o mensal. Então eu vou ter dois times contra um time. Então eu tenho muita chance do mercado realmente seguir a minha expectativa em romper topo, certo? Porém, é aquilo que eu falei, pessoal, aonde que o mercado ele pode falhar um movimento e me tirar ali, né, e contra a minha expectativa? Exatamente nessa região. Então, se o mercado ele chegar nessa região, pessoal, é aonde a gente vai ter uma atenção redobrada. Por quê? Porque tem muita chance do mercado ele apenas manipular essa região de topo. Mas qual que será a minha expectativa caso aconteça isso essa semana? É o mercado vir nessa região, virar a estrutura do diário, trabalhar aqui um movimento de pullback, certo? Fazendo aqui o BC. A gente pode até surfar esse movimento de pullback até regiões de order flow, de níveis chaves, o mercado dá continuidade no movimento comprador. Então, basicamente, seria o quê? A mesma movimentação, só que vista agora no time frame inferior, pessoal. Dessa maneira, o mercado ele teria que realizar aqui um chop de fluxo, dando início ao pullback, trabalhar essa movimentação de alta, retirar a liquidez e novamente realizar o choque de fluxo, alinhando o movimento para alta, me indicando que esse topo será tomado e renovando a estrutura do diário, que provavelmente vai ser essa região aqui. Com qual objetivo? Retirada da liquidez externa do mensal. Então a leitura macro para o movimento é exatamente essa que estou em mente. Se eu estou em mente que a minha leitura macro é essa, por enquanto, pessoal, estamos apenas trabalhando o pullback dessa onda que está de baixa. Então a gente pode cair aqui o gráfico diário, e é exatamente aqui no gráfico diário, pessoal, vocês têm a seguinte informação. O mercado dele acabou renovando essa estrutura por A2. A gente chama esse recuo de liquidez por A2, certo? Então ele tem a expectativa ali de ser uma estrutura válida para a gente, né? Trabalhando com essa movimentação de baixa, vocês conseguem ver que exatamente aqui a gente tem um ponto de order flow em aberto,
order flow em aberto, exatamente nessa região, que está sendo alimentada por essa liquidez, exatamente desse ponto. Então aqui, pessoal, seria um ótimo ponto ali para a gente aguardar uma reação na ponta vendedora. Lembrando, se o mercado ele concluir o ciclo, pessoal, se ele concluir o ciclo, aqui, ó, tirando aquele order flow do time hour, capturando bastante liquidez, a minha expectativa é que esse ponto e esse ponto que o mercado se encontra sejam regiões de obstáculo, regiões de SMT. São regiões que vai dar reação para o varejo vender e o mercado continuar a expectativa macro. Essa é a minha visão. Isso é o que eu acredito no preço. Porém, galera, não vamos ficar 100% presos a isso. Vamos reagir ao que o mercado nos apresentar. Por quê? Porque a minha expectativa é que isso seja uma SMT. Mas eu não posso negar o fato, pessoal, que a gente ainda está trabalhando dentro dessa movimentação de baixa. Então, até o momento, é só pullback dessa movimentação de baixa. Mas é aí que eu falo para vocês a importância da narrativa. O que que a narrativa me indica? A narrativa me indica que o semanal só virou para fazer pullback do mensal. Então, quando ele conclui o ciclo, isso daqui é uma SMT, expectativa do mercado passar esse movimento, fazer aquela movimentação que eu expliquei anteriormente para vocês. Então, muita atenção nesse ponto, pessoal, um ponto decisional. Lógico, para início de semana, pessoal, o que que eu quero fazer? Eu quero trabalhar o fluxo comprador. Então, olha só, quando a gente vai cair no fractal, já identificamos o mensal, identificamos o semanal, identificamos o diário. Agora vamos identificar quem? 4 horas. Olha só. E aqui, no gráfico de 4 horas, acontece a mesma coisa, galera. Olha só. Gráfico de 4 horas. A gente já consegue identificar, a partir dessa quebra, que o possível 4 horas está nesse ponto. O possível 4 horas está nesse ponto. Então, 4 horas ele é liquidez para o diário, como eu falei para vocês aqui dessa região aqui em cima. E quando a gente vai lá para o gráfico de 4 horas, vocês conseguem ver que exatamente nesse ponto, pessoal, a gente tem sim uma estrutura válida no gráfico de 4 horas. Por quê? Porque o mercado fez o mesmo cenário do diário, porém aqui no time frame inferior, tirou aqui essa liquidez que a gente chama de A2, quebrou o fundo, já retirou a liquidez aqui e mitigou uma região lá do semanal, tá? Retirou essa liquidez e mitigou uma região lá do semanal e do diário, nesse ponto. Exatamente esse pavio, ó, o mercado acabou mitigando esse pavio aqui do semanal, né? Então é normal ter reação, é normal que o mercado ele tenha reação. E o que que eu vou ver para esse time aqui, pessoal? Olha só, quando a gente cai para o gráfico de 4 horas, você automaticamente já acha o fluxo dessa movimentação. Quem que é o fluxo do gráfico de 4 horas? Uma hora. Então aqui, quando o mercado passou desse topo, você sabe que o uma hora está de alta. Por quê? Porque a gente tem 4 horas de baixa, uma hora, né? Retirando liquidez, que eu já sei pelo time maior aqui, está nesse ponto. Então eu sei que uma hora ele está fazendo o pullback do gráfico de 4 horas, certo? Até o momento é esse. Porém, como eu falei, toda aquela narrativa, a narrativa nos indica rompimento desse topo. Então eu sei que nesse momento eu não sigo o 4 horas, e sim o uma hora. Por quê? Porque a narrativa me indica que possivelmente o 4 horas é uma SMT. E até onde eu sigo uma hora? Pelo menos até a captura aqui desse topo. Pelo menos até a captura aqui desse topo, o mercado dá continuidade naquela expectativa macro que eu comentei para vocês. Então, o que acontece? Quando a gente tem essa leitura, pessoal, aqui o mercado ele vai deixar dois pontos importantes para a gente no gráfico de 4 horas. Que é qual? Exatamente essa região aqui, em aberto, tá? A gente tem esse ponto de OF, que tende a ser nosso OF barra SMT, porque você já sabe que essa região aqui tende a ser fraca. E na ponta a favor a gente tem exatamente essa região aqui, ó, que aí sim a gente chama de order flow. Essa é a região que a gente quer seguir. Esse é o movimento que a gente quer seguir. Então olha só que interessante, pessoal. Aqui a gente pode ter duas movimentações aí para o início da semana. A primeira é o mercado testando essa região de obstáculo, de SMT. E aí sim, galera, eu vou ter a vontade de seguir o movimento vendedor. Por quê? Porque eu entendo que dentro dessa movimentação aqui, pessoal, ó, desse fundo para o topo que ele vai gerar, o mercado ele não concluiu o ciclo do range. Então, tende a entrar vendas de respeito nessa movimentação. Até onde? Até a captura desse fundo e mitigação dessa região.
Então aqui fica uma região interessante ali para a gente trabalhar esse movimento de venda. Caso confirme, lembre sempre, essa região é uma SMT, caso confirme um fluxo de baixa, né? E qual que é o segundo movimento que pode acontecer aí no dia de amanhã ou até mesmo nessa madrugada? Olha só, pessoal, após identificar o gráfico de 4 horas, também o gráfico de uma hora, vamos agora para o gráfico de uma hora. E aqui no gráfico de uma hora, pessoal, vocês conseguem identificar o seguinte movimento. Ele emitiu aquele pavio semanal, eu vou botar aqui pavio do semanal, certo? E a gente tem aquele order flow que o mercado tinha para buscar do gráfico de 4 horas. Um ponto para vocês identificarem dentro da estrutura de uma hora é que aqui a gente consegue ver o início do pullback, então aqui a gente tem nosso choque de fluxo, e agora a gente está trabalhando dentro desse movimento de alta. Tem liquidez nessa pernada, pessoal? Não tem liquidez. O que que o mercado tem que fazer? Ele tem que criar a liquidez para a região do order flow, que é exatamente esses fundos que o preço vem criando como indução, como liquidez para aquela região que estamos mapeando aqui embaixo. Então, o que que o mercado pode fazer, pessoal? Quando ele realiza esse tipo de fluxo, agora estamos trabalhando com a movimentação de topo, fundo. O mercado está saindo uma região do semanal. Então ele pode apenas ter vindo para capturar liquidez. E caso inicie um order flow vendedor aqui, pessoal, caso inicie um order flow vendedor aqui, a gente pode esperar para o dia de amanhã continuidade de vendas para tomada desse fundo e mitigação dessa região aqui no gráfico de uma hora. Mitigou essa região no gráfico de uma hora. Começou a trabalhar aqui um order flow comprador, pessoal. Eu já não busco mais compras nesse ponto aqui. Eu já não busco mais operações de venda, na verdade, falei errado. Eu não busco mais operações de venda nesse ponto, caso o mercado ele conclua esse objetivo primeiro. As vendas são anuladas nesse ponto. Por quê? Porque concluiu o objetivo. Isso aqui é uma SMT onde tende a induzir de todas as formas. É diferente de caso o mercado ele chegue aqui primeiro. Caso o preço ele chegue aqui primeiro, aí sim a gente tem uma chance, né, de possivelmente trabalhar um movimento de venda. Possivelmente. Lembra que a região é um obstáculo. Agora, se chegar aqui primeiro, aí aborda. Aqui a gente não busca mais por operações de venda, porque tende a ser uma região fraca. Beleza, pessoal? Mapeado até aí uma hora, né? A gente já tem aqui o fluxo dele virando para alta. Então, para essa madrugada aí, esperar o mercado ele se movimentar e criar aqui um flow de baixa para a gente até o fechamento aqui dessa região e continuidade do movimento altista. Valeu, pessoal. O vídeo ficou um pouco longo e acompanhe essa semana que irei trazer atualizações e também operações executadas passo a passo até o trade da Outtake. Valeu, galera. Tamo junto e até a próxima.